Nels Koshman trabalha como motorista de limpa-neve na cidade de Keroe. Nels e sua esposa Grace levam uma vida tranquila. Seu filho, Carl Koshman, que trabalha no aeroporto de Keroe, vem visitá-los com frequência. Koshman recebe o prêmio Citizen of the Year, Cidadão do Ano. Mas a noite toma um rumo trágico quando Carl, junto com seu amigo Dante, é sequestrado no aeroporto. Os sequestradores injetam em Carl uma dose letal de um narcótico perigoso, causando sua morte, enquanto Dante consegue escapar. Enquanto isso, em Denver, Viking, líder de um cartel de drogas, pede a seu filho Ryan que recorra à violência na escola para se vingar dos valentões. Ryan, no entanto, se recusa a fazer isso devido à sua natureza pacífica. Koshman e Grace recebem a notícia devastadora da morte de Carl e são chamados para identificar seu corpo. O médico atribui a causa da morte a uma overdose de drogas, mas Koshman não acredita, pois sabe que Carl nunca teve nada a ver com drogas. Grace fica desolada ao ver o filho nesse estado e confronta Koshman sobre sua aparente falta de emoção. Dominado pela dor, Koshman decide fazer o impensável com seu rifle, mas seus planos são frustrados pela intervenção de Dante, que estava escondido na oficina após o incidente. Depois de ficar chocado com a revelação de Dante de que a morte de Carl não foi causada por uma overdose, Koshman fica furioso e o incita a revelar a identidade e a localização dos sequestradores. Ele fica sabendo de uma pessoa chamada Speedo e a confronta em uma boate, mas Speedo nega ter conhecimento do ocorrido. Koshman, não aceitando sua negação, faz justiça com as próprias mãos, derrubando Speedo e extraindo a verdade à força, descobrindo que Speedo estava seguindo as ordens de um tal de Limbo. Confirmando o envolvimento de Limbo, Koshman busca justiça e o mata, jogando seu corpo no rio. Koshman, ainda em uma missão de vingança, encontra Limbo em seu local de trabalho, obtendo informações cruciais sobre o líder por trás do sequestro de Carl. Ele mata Limbo e se livra do corpo como antes. Em casa, Grace pergunta sobre os hobbies de Carl e descobre que Koshman nunca criou laços com o filho, deixando-a perturbada e angustiada. Em Denver, a ex-mulher de Viking o visita e discute o pedido de guarda do filho Raya. Viking fica furioso e tenta lhe oferecer dinheiro em troca, mas ela se recusa. Antes que possa convencê-la ainda mais, Viking fica sabendo do desaparecimento de Limbo. Enquanto isso, Koshman continua suas ações vingativas e mata outro gangster chamado Santa, que estava envolvido no sequestro de seu filho. Quando ele volta para casa, descobre que Grace foi embora, chateada com a aparente falta de tristeza dela pelo filho desaparecido. Sentindo-se solitário, Koshman vai ao encontro de seu irmão Brock, um ex-gangster, e lhe explica toda a situação. Brock o informa que houve uma troca entre Carl e Dante, que estavam tentando roubar ouro do traficante Viking. Brock, que trabalhou com Viking, revela a ele que é impossível entrar em contato com ele. Koshman expressa seu desejo de vingança, mas Brock duvida que ele possa matar alguém, pois nunca esteve envolvido em tais atividades. Enquanto discutem a situação, Viking é informado sobre o desaparecimento do Papai Noel. Suspeitando do envolvimento da gangue rival White Bull, ele acredita que eles estão violando seu contrato e decide dar-lhes uma lição. Sob as ordens de Viking, seus homens sequestram um membro da gangue rival e o torturam para obter informações. Apesar de seus esforços, o prisioneiro não revela nada. Viking, furioso, atira nele, sem saber que ele é o único filho de seu rival White Bull. Os detetives da polícia de Keroe, Kim Dash e John Jeep, recebem informações sobre o assassinato e temem que esse seja o início de uma guerra de território entre as duas gangues, o que poderia perturbar a paz da cidade. Na casa de Brock, este diz a Koshman que o nome verdadeiro do Viking é Trevor Calcott e que, se Koshman quiser eliminá-lo, deverá contratar um assassino profissional. Ele lhe fala sobre um sujeito chamado Esquimo e aconselha Koshman a pagá-lo antecipadamente para realizar a tarefa. Koshman segue a sugestão e entra em contato com Esquimo, convidando-o para ir à cidade. Quando se encontram em um quarto de hotel local, Koshman lhe oferece metade da quantia combinada, mas Esquimo inicialmente suspeita que Koshman é um policial e começa a discutir. No entanto, Koshman consegue provar sua identidade e Esquimo aceita o dinheiro. Inesperadamente, Esquimo vai até Viking e exige a mesma quantia, com a intenção de vender a informação de que alguém está tentando matar Viking. Viking aceita e transfere o dinheiro para a conta de Esquimo, que então revela que é Koshman quem o quer morto. Viking suspeita que possa ser Brock Koshman por causa de sua associação passada e possíveis brigas antigas. Furioso com Esquimo por trair Koshman, Viking o repreende por não honrar o acordo e o mata por seu comportamento imoral. Enquanto os homens de Viking se livram do corpo de Esquimo, Nels Koshman continua a procurar mais informações sobre Viking ou Trevor Calcott. Viking visita a casa de Brock e lhe oferece uma carona,
durante a qual ele questiona Brock sobre o motivo de ter matado seus homens e ameaça com violência. Brock, que já está morrendo de câncer no reto, decide proteger seu irmão Nels Koshman e assume a culpa pelos assassinatos, alegando que quer se vingar porque seu pai roubou sua mulher. Viking, vendo Brock como uma ameaça, também o mata. Enquanto isso, o líder da gangue rival, White Bull, lamenta a morte de seu filho. Ele revela à sua gangue que o antigo acordo com o pai de Viking acabou, pois ele foi recompensado com o assassinato de seu filho. White Bull pretende se vingar de Viking e declara que tomará um filho por um filho. Ao descobrir que Esquimo não o matou, Koshman começa a espionar a casa de Viking e fica sabendo sobre a escola preparatória de seu filho. Depois de matar Brock e perceber que White Bull não está envolvido nos assassinatos dos membros de sua gangue, Viking decide fortalecer seu contrato com eles. Ele faz isso atirando em um de seus homens, Dexter, e ordena que sua equipe envie a cabeça de Dexter como presente para White Bull. White Bull já havia ordenado que Ryan fosse sequestrado de sua escola, mas recebe uma mensagem de Viking. O mensageiro apresenta a cabeça de Dexter, revelando que a gangue de Viking matou seu filho e puniu Dexter como parte do acordo. White Bull agradece o presente, mas acaba atirando no mensageiro, reiterando que só quer o filho de Viking e nenhuma outra retaliação. Enquanto isso, Kim recebe informações sobre a morte de Carl, presumivelmente devido a uma overdose, e sua conexão anterior com Dante no aeroporto Keroe. Ela vai até Koshman e expressa suas dúvidas, suspeitando que a morte de Carl não foi causada por uma overdose. Kim pede sua ajuda para descobrir a verdade, mas Koshman, ainda de luto, se recusa, acreditando que nada pode mudar o fato de que seu filho está morto. Mais tarde, Koshman vai à escola de Ryan e afirma que foi enviado pelo pai de Ryan para buscá-lo. Ryan, que nunca havia se encontrado com Koshman antes, hesita, mas acaba concordando em ir com ele. Os homens de White Bull avistam Koshman do lado de fora da escola e o perseguem, mas Koshman consegue levar Ryan para casa em segurança. Viking recebe a notícia do desaparecimento de seu filho. Antes que ele possa intervir, sua esposa retorna e discute com ele por ter levado Ryan sem permissão. Viking garante a ela que alguém entrará em contato com eles para exigir um resgate e planeja obter a libertação de Ryan. Enquanto isso, os homens de White Bull interceptam uma mensagem no telefone de Dexter, revelando sua localização em um hotel. Eles o localizam e o matam também. White Bull e sua equipe viajam então para uma estação de esqui em Keroe para ficar de olho em Viking e sua gangue. Na casa de Koshman, ele e Ryan conversam e Ryan pergunta sobre a família de Koshman. Koshman responde que não tem família. Koshman trata Ryan com gentileza e o oferece para dormir no quarto de Carl, reconhecendo que ele tinha um filho que não mora mais com ele. Ele lê uma história para Ryan e até se oferece para levá-lo para passear em seu snowplow. Enquanto isso, na estação de esqui, os membros da gangue de White Bull estão se divertindo, mas o próprio White Bull sente falta do filho e continua determinado a se vingar. Em Denver, os homens de Viking trazem um zelador da escola que revela que Koshman levou Ryan. Viking percebe que entendeu mal os nomes e que não é Brock, mas outra pessoa que o está enganando. Koshman liga para Viking e pede que ele venha sozinho para recuperar seu filho. Viking concorda, mas secretamente ordena que sua equipe vá até Keroe. Eles chegam à casa de Koshman e arrombam a porta, mas não encontram ninguém, pois Koshman havia levado Ryan para passear em seu limpa-neve. Eles se deparam com um carro de polícia e Koshman apresenta Ryan como seu sobrinho para evitar suspeitas. Enquanto conversa com Jeep, Koshman percebe que Viking chegou à sua casa. Enquanto procuram por pistas, eles encontram o nome de uma empresa em uma das fotos e decidem ir até lá para procurar Ryan. Infelizmente, um dos homens de Viking vaza a informação para White Bull, informando de seus planos. Quando Koshman pretende atirar nos carros de Viking, Ryan o interrompe. Koshman rapidamente leva Ryan de volta para dentro da casa e pede que ele fique lá até que ele volte para buscá-lo. Ele tenta atirar em Viking novamente. Ele tenta atirar no Viking novamente, mas falha e é capturado pelos homens do Viking, que o levam para ser interrogado. No entanto, antes que Koshman possa revelar qualquer informação, White Bull e sua gangue chegam e um feroz tiroteio começa entre os grupos rivais, resultando em baixas de ambos os lados. Koshman consegue prender Viking em seu carro, enquanto White Bull atira nele. Quando Koshman deixa o local para voltar ao trabalho, White Bull entra no caminhão com ele. A polícia chega ao local e encontra Viking um momento antes de sua morte, enquanto Ryan vai embora com o limpa-neve. White Bull se convence de que Koshman não é um criminoso e abaixa sua arma.
Os dois vão embora e outro membro da gangue acidentalmente corre na frente deles e é morto pelo limpa-neve. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.